E claro, para começar o programa de hoje, a gente começa falando sobre aquele assunto, né, de todos os dias, e que todo dia tem um assunto novo. O engraçado é que nós fazemos o quadro ao vivo, todos os dias, falamos aqui cerca de 10, 15 minutos a respeito de política, e todos os dias tem assunto novo. Todos os dias são 15 minutos debatendo coisas diferentes. Às vezes, o que aconteceu ontem, hoje a gente vai ter que refazer e atualizar toda a informação, porque muda tudo. E isso, acreditamos que seja normal dentro da área política, não é verdade, João Paulo Messer? Boa tarde. Boa tarde. E agora, mais do que nunca, à medida que vai chegando o prazo das convenções, surgem tantas informações que poderíamos fazer o programa de 1 hora só falando sobre política. Mas com certeza, exceção feita àqueles que gostam muito, mas tem que gostar muito de política, gostariam. Os demais acham que política tem um certo limite. Até eu mesmo passo o dia, até eu que passo o dia todo trabalhando em formação de política, eu preciso me desligar vez ou outra, que ele é um assunto cansativo, eu diria mais cansativo do que outros temas, como por exemplo futebol, deixa assim um ar meio carregado, você tem que dar uma refrescada, porque ele vem com muitas notícias ruins, né? Falar de política, normalmente você fala de estratégias. A palavra conversação dos partidos políticos, a gente já usa a palavra negócio. Os partidos estão negociando. E negociar aos nossos ouvidos bate como se fosse uma coisa de toma lá da cá, negociar a troca de dinheiro. É assim que a gente recebe a palavra negociar, né? Infelizmente, e na política é utilizado isso, os partidos estão negociando. Com a concepção da palavra, a gente pode negociar sem esse tom necessariamente ser uma questão pejorativa, mas para a política pega porque a história diz isso, né? Então, o negociar da política é comum para os políticos, mas para o cidadão parece uma coisa assim pejorativa, alguma coisa de ilegal que está permeando essas conversas, essas reuniões. E é isso que está acontecendo. A partir de agora, então, todos os dias, a partir de já alguns dias, né? Mas eu acho que hoje tem um divisor de águas em Criciúma, no processo político da campanha eleitoral, antecipando mesmo as convenções dos partidos. Agora, eu vou até fazer uma pergunta de curiosidade aqui, a nível de conhecimento mesmo, João. Você já explicou aqui no programa a questão de partidos, você já explicou aqui a questão de tempo de televisão que cada partido, cada coligação poderá ter ou não aqui na cidade de Criciúma, que são nas cidades que têm uma emissora de TV local, né? E para nós da imprensa também basta daqui a pouco a ter algumas limitações, porque a gente não vai poder mais citar nomes, ou no nosso caso fica livre. Não fica livre não. Nós temos todo veículo que for concessão, televisão é concessão, rádio é concessão, ele tem um limite maior. Aliás, eu sou da opinião de que os veículos deveriam ter a liberdade de anunciar, não sei se nós temos uma cultura política para isso, mas eu acho que nós deveríamos aqui anunciar quais são as nossas ligações, quais são as nossas preferências. Os jornais podem fazer isso. O jornal pode noticiar, ele pode dizer, pode defender uma candidatura. Tá? O rádio e jornal não. Tem uma série de restrições. Nós precisamos, a partir da autorização, a partir do dia 7 de julho, por exemplo, nós não podemos entrevistar mais qualquer cidadão falando sobre eleição, sobre política. Agora ninguém pode pedir voto, porque agora ninguém é candidato ainda. Candidato oficialmente, só se alguém vier aqui agora e pedir voto, ele vai responder, ele vai infringir a legislação que diz que está fazendo propaganda antecipada. Depois do dia 7, pode pedir voto, mas aí, se ele fizer esse pedido de voto, ele tem que fazer dentro do programa eleitoral, os candidatos têm que ter o mesmo tempo. Então, a partir do dia 7 muda a legislação nesse sentido para a rádio e televisão. Mas nós aqui não podemos fazer campanha para ninguém, não. Então tá, vamos passar agora a falar dos assuntos que são inerentes ao nosso conhecimento aqui. E a gente vem falando alguns dias já aqui e acompanhando todo esse processo, que é o processo da CPI do esgoto. Você acompanha aqui no programa Mais TV.
Nessa novela, nós vamos agora dar uma sinopse do próximo capítulo, do capítulo de hoje, João Paulo Messer. Pois é, quando eu disse que hoje é um dia, na minha opinião, é um divisor de águas, é que essa denúncia da obra do esgoto em Criciúma, ela nasceu na Câmara de Vereadores, com instalação de CPI, vereadores investigaram, depois foi para o GAECO, que é aquela polícia especializada, fez o seu trabalho, foi para o Ministério Público, que faz parte do GAECO, e o Ministério Público, então, juntou toda aquela documentação e entrou na Justiça e denunciou 5 pessoas. E dessas 5 pessoas, pediu que fossem tornados indisponíveis os bens, a indisponibilidade dos bens, com a garantia de até R$1.200.000. Com certeza tem alguns desses denunciados que têm um capital superior a R$1.200.000, mas até R$1 milhão a Justiça detém a apreensão desses bens com o objetivo de ser comprovada a fraude, serem devolvidos para os cofres públicos. Isso, para o mundo jurídico, pode até não ter um grande peso. Conversei agora, desliguei o telefone quando entrei para o comentário com um advogado e perguntei a ele sobre isso. O que significa isso? Ele disse, não, é normal tornar indisponível, isso não é um processo, não significa uma condenação antecipada. Sim, para o mundo jurídico é isso. Porém, para o mundo, para os leigos, para o clima político, não é assim. Porque até então, o governo, o prefeito, tem dito que é apenas uma denúncia que ainda não está comprovada. Mas se o juiz receber essa denúncia, acatar, tornar indisponível os bens, essa solicitação do Ministério Público, vai soar para a opinião pública como um primeiro ato de julgamento. E aí começa a pesar mais, os argumentos da oposição ficam bem mais consistentes ao denunciar que houve um desvio de R$1.200.000. Até agora tem se dito, a situação tem defendido que não houve esse desvio e que vão provar que não tem nada desse desvio. Se o juiz, como eu tenho uma informação também de que 99% certo vai tornar indisponíveis os bens, aí com essa decisão vai se criar um outro clima e o processo eleitoral começa a ganhar uma outra carga. A oposição passa a ter um biotônico aí nesse processo todo. Aí a oposição fica fortalecida no seu argumento, no seu discurso. Eu tenho a informação também de que essa novela vai ter um desdobramento um pouco diferente daquilo que se espera. Não para por aqui, não. Anote o que eu estou falando, porque agora eu é que estou curioso. Nos próximos dias a gente vai comentar a respeito disso. Tem coisa nova e muito nova aparecendo por aí. Acho que tudo isso vai ser reaberto. É uma opinião de alguém que trabalha com essa área de televisão, de buscar informação. Anote isso. João Paulo Messer, vamos falar de vereadores. Câmara de Vereadores. Hoje nós temos 12 vereadores, né? Próximas eleições agora a gente vai eleger aí 17 vereadores. Mas por enquanto estamos nos 12 que atuam. Aliás, atuam. Se é que eu posso usar essa palavra, pelo menos não foi. Essa palavra não pode ser utilizada na sessão de ontem. Dos 12, apenas 2? Que história é essa? Só 2. Você já imaginou a Câmara de Vereadores com 12, apenas 2 compareceram para discutir um problema que eles vivem dizendo é prioridade: saúde. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde pediu para a Câmara de Vereadores mediar uma discussão, criar um debate sobre a precariedade das condições de trabalho no Hospital São José, em Criciúma. Sabemos que o hospital está sempre superlotado, é um hospital que atende não apenas Criciúma, mas toda a região, e os funcionários estão sendo levados ao extremo na hora do trabalho, tendo que fazer trabalho de 2 ou 3. Pede a contratação de mais pessoas e em algumas condições nem tem como colocar mais de uma pessoa ou 2 pessoas no mesmo ambiente de trabalho, porque não tem espaço físico, mas a necessidade da saúde faz com que essas pessoas, esses trabalhadores da saúde, atuem dessa maneira com muita dificuldade. E é isso que o sindicato denunciou, reclamou.
A Câmara de Vereadores chamou essa audiência pública, esta reunião que aconteceu ontem à noite, chamou a direção do hospital. A direção do hospital, como sempre faz, foi lá com todos os seus integrantes, corpo clínico, técnico, administrativo, jurídico, estiveram lá frente a frente com o sindicato, discutiram o assunto num campo neutro, interessante, para não se dar naquele tom de discurso mais elevado. Foi uma bela reunião, ela surtiu efeito. Só que o que está se questionando é que só 2 vereadores dos 12 estiveram nesta reunião. Os demais, a maioria, justificou a ausência. Um porque tinha uma reunião política em Florianópolis, outro porque tinha uma audiência em Florianópolis, outro porque tinha não sei o quê, outro e assim por diante. Os 10 foram justificando. E só compareceram 2 vereadores, o Ivan Westphal Camisa e o pastor Geves. Aliás, o pastor Geves, que era um dos mais ausentes da Câmara de Vereadores, ontem ele estava nesta sessão. Imagine se ele fosse pela regra dos últimos comportamentos dele nas sessões especiais da Câmara de Vereadores, aí teríamos apenas o vereador para dirigir os trabalhos, que era o vereador Ivan Westphal Camisa. Então, lamentável, dos 12 vereadores que têm o discurso da saúde como mais absoluta prioridade, tiveram outro compromisso que eles consideraram mais importante do que o assunto debatido ontem na Câmara. Importante dizer que não foi pela falta de vereadores que a reunião não foi boa. Ela foi boa, mas para o Legislativo ficou uma imagem muito ruim. A imagem de que saúde não é prioridade, porque se fosse prioridade estaria todo mundo ali. João Paulo Mestre, na nossa região alguma novidade? Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Içara, Balneário Rincão, Siderópolis, Forquilinha, vem alguma notícia desses lugares? Morro da Fumaça tem uma notícia de que o Tinto está abrindo mão, não é mais candidato a prefeito. Na semana passada o Tinto disse a mim que teria apenas tinha apenas 2 nomes, que 3 dos 5 nomes do PMDB já tinham sido retirados, ficava ele. Ficavam 2 candidatos. Agora já tem 5 mais uma vez. Nossa. E o Tinto está, ou melhor, tem 4, porque o Tinto está fora do processo. Então, essa é uma novidade que eu prefiro aguardar a confirmação disso nessas próximas horas, da reunião, quando o PMDB fizer a sua reunião. Então, tem 2 candidaturas hoje previstas, mas uma das candidaturas ainda não tirou o seu nome, que é a candidatura do PMDB. E quem sabe a maior bomba de todas, aí a notícia mais espetacular no mundo político é de Forquilinha, onde o Valberto também não é nada extraordinário, mas não é, para nós não é surpresa, mas para o que significa politicamente, Valberto Berkenbroch é do PSDB e o PSDB tinha 4 nomes para ser vice do prefeito Lei Alexandre do PP. O partido aguarda alguns dias para definir quem dos 4. Aí o primeiro, Valdecir Figueiredo, saiu, diz que não é mais pré-candidato e está apoiando José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, candidato de oposição. Não é aquele com quem o PSDB está. Agora, ontem surgiu a informação de que o Valberto Berkenbroch também jogou a toalha, diz que vai apoiar o Carlos Alberto Arns, o Cal Filho, que é vereador e é pré-candidato a vice. Então ficam 2, o Cal Filho e o Walter Tiskoski. Aí vão me dizer o seguinte, mas se o grupo do Valberto vai apoiar o grupo do Cal, então o Cal tem vantagem nesse momento, se eram 3, e um diz que vai apoiar o segundo ou o primeiro, então já está definido? Não, ainda não. Dentro do partido podem acontecer mais algumas surpresas nessas horas. Bom, acerca dos assuntos que o João Paulo Mestre debate e conversa com você, telespectador, aqui no programa, algumas pessoas também têm a sua opinião e gostariam de expor a opinião, que é o caso de um telespectador que está na linha com a gente vai conversar agora. Alô, boa tarde. Boa tarde, Daniel, tudo bom? Tudo certo, falo com quem? Daniel, é o Ed, eu sou o presidente do bairro Imperatriz e eu faço parte do Conselho de Saúde também. Certo? A gente recebeu o convite para participar dessa reunião ontem na Câmara de Vereador. Só que assim, eu acho que eu acertei de novo. Eu não fui ontem. Sabe por quê? Na outra vez a gente fez na Rex ali e disseram que ia estar todos os vereadores. Não foi um vereador. Tá? Quando se fala em saúde, é que agora vai começar, porque agora é tempo de política, eles começam. Saúde, educação e segurança, né? É as 3 armas secretas que é o que mais nós sentimos.
Então eu quero deixar aqui, eu como faço parte do Conselho de Saúde, aí defendo o povo, eu sou povo, eu quero deixar minha indignação contra vereador e deputado que fazem com a nossa saúde. Eu quero deixar isso claro, porque ninguém faz nada, ex-Covid, mas não aparece. Eles querem fazer média. Então, é isso que eu quero deixar registrado. Eu faço parte, sou povo, mas ninguém faz nada por nós. Tá bom? Tá certo, então tá aí o desabafo aí do presidente do bairro. E o Ed é uma das pessoas que tem condições de falar, porque ele é um dos presidentes muito atuantes. Não, eu falo, Paulo, porque assim, ó, a gente eles convidam a gente, e quando chega na hora da gente falar em saúde, que tu sabe que hoje nós temos problema de droga, segurança e tudo, todo mundo tira o time de campo. Eu assim, ó, eu não tenho medo de dizer que a nossa saúde está na UTI, certo? A nossa saúde. Eu penso no povo e eu digo, está na hora de alguém tomar atitude, porque só falar não adianta, nós temos que resolver o problema. Isso é minha indignação. Eu fico triste porque a gente vai à reunião, nós somos de 15 em 15 nós temos uma reunião, nós temos batendo sobre câncer, que é o câncer, eu tenho gente na fila para 2 anos, 1 ano e ninguém resolve nada. Eu ando indignado com isso, porque todo mundo fala em saúde e isso está que nem um anel viário. Tempo da política levanta e depois se some, todo mundo. Eu quero dar um abraço para vocês, a sorte nossa ainda é a imprensa, mas mesmo assim nós temos lá atrás, tá bom? Obrigado a todos. Tá Obrigado, certo, então. Tá feito aí o registro aí do presidente do bairro, acho que é o bairro Imperatriz, né? Imperatriz, exatamente, o bairro Imperatriz. Então tá certo. João, então encerrando o nosso quadro de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Aguardamos até amanhã, a gente volta com essa informação sobre o processo aí do esgoto, esse processo que vai para a justiça agora, vai ter capítulo novo nessas próximas horas. Então a gente volta com estas e muitas outras informações.